Imagina a seguinte situação. A pessoa passa anos planejando, economiza literalmente cada centavo e finalmente consegue aquele emprego dos sonhos na Suécia. Nossa, o roteiro perfeito da imigração, né? Exato, o roteiro perfeito. Aí ela se muda, o visto tá lá, aprovado, o apartamento tá alugado, a nova vida começou, mas então uma crise geopolítica super grave atinge a região. E o instinto natural na hora é o quê? Fazer as malas e voltar correndo. Lógico, pegar o primeiro voo de volta para casa. Só que, ao chegar no aeroporto, essa pessoa descobre que, como ela é uma residente legal lá, é considerado crime abandonar o país naquele momento. Uau! Pois é, ela é obrigada por lei a ficar e ajudar na defesa militar ou civil daquele território. O tal do sonho europeu, do nada, vira um alistamento compulsório. É um choque térmico brutal. Porque, quer dizer, a gente foi meio que condicionado a tratar a imigração, especialmente para a Europa, como se fosse uma daquelas propagandas de margarina, sabe? Totalmente. A pessoa cruza a fronteira e ganha um passe livre para a estabilidade financeira, para aqueles cafés charmosos, ruas seguras. Só que a realidade de hoje não funciona mais com base nesses folhetinhos de turismo. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. No nosso mergulho profundo de hoje, a missão é rasgar esse folheto brilhante e olhar bem de perto para as letras miúdas. Com certeza. Nós vamos dissecar essa realidade que é super complexa e muitas vezes surpreendente de quem planeja morar fora, neste ano de 2026. E para quem nos ouve, nós trouxemos uma pilha de fontes muito diversas para cruzar aqui. A gente tem desde relatórios econômicos bem densos da OCDE e da Comissão Europeia, até os dados fresquinhos do índice Numbeo de custo de vida. E para não ficar só na teoria árida, a gente também vai trazer a voz de quem já está lá, né? Dando uma olhada em fóruns do Reddit e guias práticos de imigração. O objetivo principal para nossa audiência é um só: separar a ilusão da realidade. E bom, eu diria que é um exercício urgente, porque o cenário atual exige muito, mas muito mais do que a simples vontade de fazer as malas e ir embora. Sem dúvida. A gente está lidando com uma crise habitacional que simplesmente devora a renda das pessoas, além de mudanças radicais nas regras de vistos, isso sem falar num tabuleiro geopolítico que está tremendo de um jeito que a gente não via há décadas. Bom, então vamos começar pelo motivo número 1, que faz alguém colocar a vida inteira dentro de 2 malas de 32 quilos, que é a busca pela qualidade de vida financeira. A famosa crença de que a grama do vizinho é mais verde. Isso. Mas olhando para os dados agora de 2026, será que essa grama é realmente mais barata? Aí que tá. Os números do índice Numbeo de custo de vida contam uma história que, à primeira vista, confunde muita gente. Como assim? Se a gente pegar o ranking global dos lugares mais caros para se viver agora, o topo da lista é liderado pelas Bermudas. Ok, faz sentido. A Suíça aparece lá em 4º lugar e os Estados Unidos estão na 23ª posição. E o Brasil nessa história? Então, o Brasil fica lá embaixo, na 125ª posição. Mas espera um pouco, isso não faz o menor sentido prático. Se o Brasil é o 125º no ranking, a conclusão lógica seria que o custo de vida no país é baratíssimo. Pois é. Mas qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que vá a um supermercado em São Paulo, ou que tente pagar um aluguel no Rio de Janeiro hoje, sabe que a realidade passa muito longe disso. O que esse índice está ignorando? Ele ignora totalmente o poder de compra local da grande maioria da população. O Numbeo frequentemente reflete uma perspectiva dolarizada da coisa, sabe? Ah, entendi. O Brasil é de fato muito barato, mas apenas se a pessoa ganha em dólar ou em euro e gasta em real. Para quem ganha na moeda local, a métrica simplesmente se desintegra. Certo, vamos destrinchar isso aí. Porque quando a gente cruza esse dado do Numbeo com as conversas reais lá na comunidade Ask a Brazilian do Reddit, a percepção muda da água para o vinho. Muda completamente. Os relatos lá mostram uma matemática bem cruel. Tem usuários detalhando que para manter o padrão de vida de um europeu de classe média, morando num bairro seguro de São Paulo ou do Rio de Janeiro, a pessoa precisaria gastar algo entre 8 mil e 12 mil reais por mês. É muito dinheiro. É absurdo. Ou seja, o custo de vida nessas capitais já se equipara ao de viver em Lisboa ou em Roma, por exemplo. E é bem aí que a ilusão de mudar de país começa a ruir. Porque a pessoa faz as contas,
vê que o custo é parecido e pensa, vou para a Europa ganhar em euro, assim eu resolvo a minha vida financeira. Lógico, é o pensamento padrão. Só que quando ela desembarca lá, ela dá de cara com uma crise imobiliária sem precedentes na história recente do continente europeu. Os dados do Parlamento Europeu sobre habitação são desoladores. O que eles dizem? Atualmente, mais de 10% das famílias urbanas na União Europeia gastam mais de 40% de toda a sua renda disponível exclusivamente com moradia. 40% só para o aluguel? Só para moradia. E olha, se a gente for para lugares como a Grécia, essa média chega a absurdos 35,5% da renda familiar na média do país. Totalmente comprometida com isso. É como correr numa esteira ergométrica. A pessoa acha que está ganhando em euros, então ela sente que está correndo mais rápido, fazendo um ótimo negócio. Exatamente. Mas a velocidade da esteira, que no caso é o custo do teto sobre a cabeça dela, foi aumentada de uma forma tão brutal que ela continua suando horrores só para ficar exatamente no mesmo lugar. Perfeita analogia. E os números de aumento de aluguel confirmam isso. Desde 2010, os aluguéis subiram em média 27,8% no bloco todo. 27% na média. Sim, mas a média esconde os extremos, né? Na Hungria subiram 124%. Nossa. Na Lituânia, 184%. E na Estônia, assustadores, 220%. 220% de aumento? Isso significa que um apartamento que custava, 500 euros, agora custa 1.600. E eu imagino que os salários não triplicaram nesse período. Definitivamente não. O resultado prático disso é que a moradia deixou de ser só um boleto chato no fim do mês e se transformou no grande motor da desigualdade geracional na Europa. Como assim, desigualdade geracional? Os jovens europeus hoje só conseguem sair da casa dos pais, em média, aos 26 anos de idade. Projetos de vida inteiros, tipo casar, ter filhos ou abrir um negócio, estão sendo adiados ou cancelados porque o tijolo simplesmente ficou caro demais. Mas aí eu te pergunto, de quem é a culpa dessa situação toda? Porque lendo os relatórios do Banco Europeu de Investimento, eles apontam que faltam 2,25 milhões de residências na Europa para suprir a demanda. Faltam casas mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essas plataformas de aluguel de curta duração tipo Airbnb bateram um recorde de 854 milhões de diárias reservadas só no ano de 2024. É um número assustador. Então, até que ponto a culpa de faltar teto é desse turismo predatório e quanto disso é puramente uma ineficiência brutal na hora de construir casas? É a tempestade perfeita das duas coisas juntas, uma retroalimentando o problema da outra. A ineficiência na construção vem de uma cadeia de suprimentos que ainda está fraturada. E, ironicamente, da falta de mão de obra qualificada na construção civil. Faltam pedreiros, engenheiros. Exato. É uma ressaca que começou lá na crise de 2008. Por outro lado, quando o investidor compra 3 apartamentos para colocar no Airbnb, ele retira 3 unidades de longo prazo de um mercado que já está estrangulado. Faz sentido. A escassez aumenta, o preço sobe e o trabalhador local é literalmente expulso do centro da cidade. Isso mesmo. Mas isso leva a gente a um gargalo lógico enorme. Porque se não há casas suficientes nem para quem já mora lá, e os jovens estão sendo esmagados por essa pressão, por que a Europa continua reformulando leis para abrir portas e trazer ainda mais imigrantes? Porque a demografia é implacável. A população europeia está envelhecendo muito rápido. As taxas de natalidade estão lá no chão. Eles não têm jovens para trabalhar. Sem importar a força de trabalho, a economia do bloco colapsa. Eles precisam de pessoas para pagar as aposentadorias de amanhã e, inclusive, precisam de imigrantes para construir as casas que estão faltando hoje. O problema é que não existe consenso sobre como consertar esse motor econômico. E isso fica muito cristalino quando a gente olha o embate entre as nossas fontes econômicas de hoje. De um lado, nós temos as previsões da OCDE para 2025 e 2026. Que são previsões bem cautelosas. Sim, eles projetam que o crescimento global vai desacelerar para 2,9%, com a inflação caindo na mesma proporção. A receita da OCDE foca no que eles chamam de disciplina fiscal e desregulamentação. A famosa ideia de cortar a burocracia. Exato.
A ideia deles é flexibilizar as leis, cortar a burocracia e deixar as empresas criarem dinamismo sozinhas. Mas essa é só uma perspectiva. O Comitê Consultivo Sindical, o TUAC, argumenta numa direção diametralmente oposta a isso. O que eles defendem? O relatório deles alerta que flexibilizar leis trabalhistas não vai criar nenhum milagre econômico. Na visão deles, isso vai apenas suprimir salários e aprofundar a desigualdade. Eles dão algum exemplo disso? Sim, o TUAC cita o abismo tecnológico e inteligência artificial que existe hoje entre os Estados Unidos e a Europa. Eles dizem que a Europa não está perdendo essa corrida porque trata bem os seus trabalhadores, mas sim pela falta de investimento estratégico. Entendi. E a proposta do TUAC é exatamente o inverso dessa desregulamentação toda. Eles defendem aumentar o investimento público e aplicar uma tributação progressiva, especialmente sobre grandes imóveis e ganhos de capital. Para financiar a resolução dessa crise habitacional, por exemplo. E é importante lembrar para quem nos ouve que a gente não está aqui para dizer quem está certo ou errado nessas visões políticas e econômicas. Exatamente. Nosso papel é só relatar o que as fontes mostram. Isso. Enquanto os economistas debatem de forma abstrata se a solução é cortar impostos ou taxar fortunas, a Comissão Europeia teve que criar uma política prática. E a estratégia de imigração e vistos que eles lançaram para esses próximos 5 anos é, honestamente, um paradoxo institucional gigante. É o que a gente está chamando de sistema de duas portas. É a tentativa deles de equilibrar o pânico político interno com a necessidade econômica desesperada. A primeira porta é a da chamada Fortaleza Europa. E como funciona essa fortaleza? Eles estão erguendo muros digitais gigantescos, implementando sistemas como o EES e o ETIAS nas fronteiras. Para quem talvez não esteja familiarizado com essas siglas, esses sistemas funcionam meio que como aqueles seguranças de boate, sabe? Ótima comparação. Só que são automatizados e biométricos, instalados nas fronteiras do continente. A ideia é escanear rosto, pegar impressão digital e cruzar dados em tempo real para blindar o bloco contra a imigração irregular. É dificultar a entrada pela porta dos fundos. Exato. Mas e a segunda porta? A segunda porta é o tapete vermelho. Paralelamente a esses muros digitais fortificados, a União Europeia está criando as parcerias de talentos. Que seria a porta da frente VIP. Isso! São processos de imigração totalmente digitalizados, super rápidos, que oferecem vistos de múltiplas entradas para trabalhadores qualificados e para viajantes corporativos confiáveis. Bom, então o que tudo isso significa na prática? Significa que a gente tem governos gastando bilhões para fechar as fronteiras com tecnologia de ponta. Para passar aquela imagem de segurança para os eleitores, né? Exatamente. Enquanto simultaneamente criam faixas VIP expressas para importar pedreiros, enfermeiros e engenheiros de software porque, sem eles, o país simplesmente para de funcionar. É quase a definição de uma hipocrisia pragmática. Mas olha, toda essa engenharia de vistos VIP e essa atração de talentos parte de uma premissa muito básica, que a gente nem questiona muito. Qual premissa? A premissa de que a Europa é um lugar fundamentalmente seguro para se viver. E quando a gente olha para o relatório de 2026 do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, o EISS, essa premissa começa a rachar profundamente. E aí os vistos perdem um pouco a importância, né? Porque não adianta nada você ter permissão para trabalhar num lugar se a infraestrutura ao seu redor entra em colapso. Com certeza. O relatório do IUCN aponta que a ameaça número 1 para o bloco hoje não é mais aquela imagem clássica de tanques russos cruzando uma fronteira física. A ameaça número 1 são os ataques híbridos, né? Exatamente. Nós estamos falando de ações que são invisíveis, porém devastadoras. Sabotagem de cabos submarinos de internet, ataques cibernéticos a redes de energia que podem deixar cidades inteiras no escuro bem no auge do inverno. Interrupção de sistemas de transporte e logística. Isso. É a guerra que paralisa a economia inteira de um país sem disparar um único tiro. É assustador. Mas a guerra com tiros, a guerra convencional mesmo, continua sendo uma sombra colossal por lá. A guerra de atrito da Rússia contra a Ucrânia ainda dita o tom de toda a política de defesa do continente.
E o que é super alarmante nesse relatório do USI não é só a continuidade do conflito em si. Não. É o alerta que os especialistas dão sobre o maior risco para 2026, que seria a possibilidade de um acordo de cessar-fogo na Ucrânia, mas feito nos termos impostos pela Rússia. Aí é que a coisa fica realmente interessante de analisar. Por que um cessar-fogo seria listado como um risco tão grande? Porque, para um leigo, o fim dos tiros soa como uma notícia excelente, né? Soa com certeza, mas estrategicamente é um pesadelo absoluto. Se um cessar-fogo consolida territórios que foram tomados pela força, o precedente internacional está criado. Passa um recado perigoso. Exato. Isso sinaliza para potências revisionistas que a agressão militar, no fim das contas, compensa. E mais do que isso, prova que a Europa perdeu a capacidade de garantir a soberania no próprio quintal dela. É o que eles chamam de erosão da dissuasão, né? Isso, quando a dissuasão falha, a possibilidade de conflitos futuros não diminui, ela se multiplica. E essa capacidade de dissuasão da Europa nunca andou sozinha, sejamos francos. Ela sempre foi o passageiro no carro dirigido pelos Estados Unidos. Com o guarda-chuva da OTAN? Sim, a segurança europeia, por décadas, foi vista como esse escudo invisível que era totalmente garantido pela força militar americana. Mas, segundo as nossas fontes, esse escudo rachou de vez. E como rachou? O relatório aponta como um risco real e imediato o que eles chamam de fratura transatlântica. Eles mencionam o cenário de uma administração Trump 2.0, né? Sim, conforme descrito no texto deles. Há o temor direto de que os Estados Unidos retirem suas garantias de segurança para os aliados europeus. E o nível de tensão é tamanho que o documento menciona até ameaças renovadas dos Estados Unidos de tentar anexar a Groenlândia. A anexação da Groenlândia. É bizarro ler isso num documento de 2026. Além disso, eles também elevam um possível conflito entre China e Taiwan para o nível de alto risco. O que na prática drenaria completamente a atenção e os recursos militares dos americanos para a Ásia. Deixando a Europa sozinha. Exato. Se a gente conecta isso com o panorama geral, o que estamos testemunhando é basicamente a orfandade geopolítica da Europa. Uma boa expressão. Historicamente, a certeza de que a cavalaria americana sempre ia chegar no último minuto foi o que manteve os adversários afastados. Sem essa garantia, todo o edifício da segurança europeia balança. A Europa agora precisa descobrir como se defender sozinha, enquanto lida com uma crise habitacional e econômica lá dentro. E como isso desce lá da macrogeopolítica direto para a mesa de jantar das pessoas? Como é que pessoas comuns que estão ouvindo a gente agora, pensando em emigrar, processam esse nível absurdo de instabilidade? É muito pesado. Nós fomos investigar isso nos fóruns e nos guias de quem já está morando lá. Tem um artigo fantástico do portal Vagas pelo Mundo que usa um termo que define perfeitamente isso. Eles chamam de antecipação do sofrimento. E faz todo sentido, né? Morar fora hoje, em 2026, exige que você opere a sua mente com múltiplas abas abertas o tempo todo, todas em constante estado de alerta. A psicologia do imigrante mudou completamente. Não é mais apenas aquela saudade do feijão da mãe ou dos amigos. Não, é acordar de manhã e a primeira coisa que você faz é olhar a cotação do câmbio, que dita se as economias da sua vida no seu país de origem derreteram ou não. É calcular o fuso horário enquanto lida com as manchetes de tragédias globais em tempo real. O imigrante hoje precisa de uma resiliência e um autoconhecimento muito acima da média. Porque, no fundo, ele carrega o peso de dois mundos bem diferentes nas costas. E falando desse peso psicológico, nada pareceu mais forte nas discussões do Reddit do que o medo literal da guerra. Lendo as threads lá, a gente vê muitos brasileiros genuinamente apavorados com a possibilidade de terem que pegar em armas por um país que apenas os adotou. Muito se fala sobre os brasileiros na linha de frente da guerra da Ucrânia hoje, por exemplo. Mas o próprio fórum se encarrega de desmentir alguns mitos sobre isso. Qual o consenso lá? Os brasileiros que estão combatendo lá hoje são majoritariamente mercenários voluntários. Pessoas que escolheram estar lá. Sim, são pessoas que assinaram contratos de risco em troca de uma compensação financeira pesada. Isso é um universo de distância de uma conscrição civil,
onde, sei lá, o padeiro, o engenheiro ou o estudante são obrigados pelo Estado a ir para as trincheiras. O que é fascinante nessa discussão toda é como isso expõe um choque de realidade brutal sobre o que de fato significa ter um passaporte nas mãos. Pois é, as pessoas esquecem o que é cidadania. Muitas pessoas buscam a cidadania europeia tratando aquele documento como se fosse só um cupom de desconto, sabe? Para evitar filas na alfândega do aeroporto. Um contrato social inquebrável. E esse contrato embute deveres que podem ser literalmente uma questão de vida ou morte. E na hora que o bicho pega, o Estado cobra. Se uma grande crise estourar, a primeira atitude de qualquer Estado em pânico é fechar o espaço aéreo e acionar todos os seus cidadãos. Ninguém consegue simplesmente abrir o aplicativo e comprar uma passagem de volta, quando a sirene toca. E aí a gente volta direto para o caso da Suécia que eu mencionei logo no comecinho do nosso papo. Esse caso foi dissecado por um brasileiro que mora lá e explicou num fórum como funciona a Lei de Defesa Total sueca. Esse caso é emblemático. O detalhe que choca a maioria das pessoas que estão planejando ir para lá é que essa lei não se aplica só aos cidadãos com passaporte sueco. Se aplica a quem mora lá, né? Exato. Ela exige que todos os residentes legais, entre 16 e 70 anos, ajudem na defesa do país em caso de guerra ou de uma crise aguda. Qualquer residente. Qualquer residente legal. Isso pode significar pegar em armas na linha de frente ou pode significar trabalhar obrigatoriamente na logística, em hospitais ou consertando infraestrutura destruída. E se a pessoa tentar fugir para o aeroporto ou se recusar a participar? A pena prevista é de prisão. Não existe aquela opção de chegar e dizer, olha, eu sou só um imigrante brasileiro trabalhando com TI, eu não tenho nada a ver com isso, desejo boa sorte para vocês, tchau. Esse é o ônus do contrato, não tem jeito. Viver a estabilidade e usufruir de toda a segurança de um país de primeiro mundo significa que no dia em que esse país precisar, ele espera que você pague o preço para defendê-lo. É uma troca. Mas eu não posso ignorar aqui o contraponto clássico que acaba dominando essas discussões online entre os brasileiros, né? Qual seria o contraponto? Porque quando a gente fala de medo da guerra, a métrica muda muito dependendo de onde a pessoa vem. De um lado da balança, a gente tem o medo de uma hipotética terceira guerra mundial varrendo a Europa. Que é um risco real, porém ainda futuro e incerto. Isso. Do outro lado da balança, há a guerra não declarada, real e estatística da violência urbana no Brasil. Ah, sim, o risco diário. Para muitos nesses fóruns, a matemática é extremamente fria e racional. Lidar com o risco de um conflito geopolítico, que talvez nunca aconteça, ainda parece um excelente negócio quando comparado à certeza de ter que conviver com facções, assaltos armados e balas perdidas nas ruas de suas cidades natais. E não dá para julgar de jeito nenhum, porque é uma escolha baseada puramente na sobrevivência diária. Bom, em resumo, se a gente puder destilar todas essas nossas fontes de hoje... Como fica o saldo disso tudo? O projeto de imigração, para quem está nos ouvindo e pensando num horizonte de 2026, evoluiu para um jogo de xadrez em múltiplas dimensões. Fazer as malas e pegar o avião é a parte fácil hoje em dia. A parte difícil é se manter lá. Com certeza, o verdadeiro teste é navegar por essa crise habitacional que destrói o seu poder de compra antes mesmo de um mês acabar. É ter a adaptabilidade de entender essas novas burocracias de visto que te tratam como uma engrenagem super necessária, mas ainda assim temporária. E, acima de tudo, requer um estômago para conviver com uma instabilidade geopolítica que, pelo jeito, veio para ficar. Veio para ficar. E não adianta fechar os olhos para isso. O folheto turístico impecável que vendia aquele sonho europeu agora está cheio de rasuras, anotações e sinais de alerta piscando em vermelho. Sem dúvida. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, eu quero deixar uma semente plantada na cabeça de quem está acompanhando a gente. Nós vimos aqui como o custo implacável da moradia no hemisfério norte está estrangulando o rendimento das pessoas, dia após dia. Preços insustentáveis. Vimos também como a segurança global, que antes era garantida pelo guarda-chuva de superpotências, está mais frágil e imprevisto do que nunca. Então a reflexão que fica é a seguinte: Qual? Se essa tempestade perfeita continuar ganhando força desse jeito, será que na próxima década nós vamos ver o grande mito do Eldorado europeu finalmente desaparecer? É uma excelente pergunta. Será que os grandes fluxos globais de migração de talentos vão começar a se inverter de fato, deixando de buscar os centros de poder tradicionais do norte e passando a caçar novos refúgios de estabilidade,
Talvez no próprio sul global? É algo a se observar de perto. Aquele raio-x claro e super simples que a gente tirava das nossas expectativas de morar fora nunca mais será binário. A imagem vai continuar turva, cheia de nuances. E saber ler essas manchas nesse exame é, em última análise, o que vai definir o sucesso ou o fracasso de quem decide cruzar uma fronteira hoje. Um grande abraço para todo mundo, continuem questionando o que leem e até a próxima.